Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite, Thaís. Boa noite, Malu. Esperar o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Esperar o pessoal entrar. O som tá bom? Ah, obrigado pelo carinho. Luke Saldanha. Não tô vendo a foto aqui, mas obrigado pelo carinho. Oi, Thaís. O Davi já tá entrando, daqui a pouco ele vai estar chegando aí para falar um assunto muito interessante sobre mindfulness, como pode contribuir nesses dias atuais para ajudar na ansiedade. O áudio tá bom, né? A imagem também, que bom. Ah, grande Luciano do Eurofarma. Saudade de encontrar o pessoal. Que bom que você tá aí, Luciano. Um abraço. Daqui a pouco o Davi tá aí. Para quem não sabe, o Davi é um amigo, psiquiatra também, só que ele é especializado na área de mindfulness, que ele vai explicar para vocês o que é isso, né? O que é o mindfulness, que muita gente tem dúvida, que pode estar contribuindo, não sei, né? Ele vai dizer, né, nessa ansiedade, nesses dias atuais, ele vai estar tirando várias dúvidas para a gente, como que pode estar sendo uma ferramenta para nos ajudar nesses dias. Mais uma ferramenta, né? Eu vou estar fazendo várias lives, já pretendo fazer uma live sobre alimentação, contribuindo com a saúde mental, já com a nutricionista Ediane, muito em breve. Deixa eu ver se o Davi entrou. Não entrou ainda não. Tá. Oi, Sirinha, tudo bem? Então, pretendo fazer uma live também sobre a relação do exercício físico com a ansiedade, com a saúde mental, a relação da psicoterapia com a saúde mental nesses dias atuais. Quanto pode estar nos ajudando nesse isolamento que a gente está passando, nesse sufoco que a gente está passando. Tá bom? Só vou aguardar o Davi entrar, que a gente possa estar chamando ele, a gente possa estar começando. Oi, Patrícia, quanto tempo? Oi, Jaqueline. Patrícia. Estamos aguardando o Davi. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa, o som tá bom? Como eu expliquei para as pessoas que não tinham chegado, a gente vai fazer uma série de lives falando da contribuição da alimentação, do exercício físico, da psicoterapia, do mindfulness na saúde mental nos dias atuais, para que a contribuição de certas coisas para que a gente possa ter uma saúde mental melhor. Nos dias atuais que as pessoas estão muito ansiosas, né? Eu espero que a gente possa estar passando mais informações para vocês. Ok? Ah, legal, que bom que o som tá bom. Espero que você... Acho que vai ter pouco tempo, hein? O Davi, ele sabe muito sobre mindfulness. Podem perguntar à vontade, que a gente tem para tirar bastante dúvida, que muita gente confunde essa informação aí. Espero que a gente possa esclarecer bastante coisa. Depois eu vou aprender aqui, botar o tema fixado aqui. Eu não sei mexer nisso aqui, eu tô aprendendo, mas depois a gente mexe. Cadê o Davi? Então, deixa eu ver o que eu posso ir adiantando para vocês. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer sobre outros temas, tá bom?
Provavelmente domingo ou segunda a gente vai estar fazendo uma live sobre alimentação e a saúde mental. Eu acho muito interessante. Eu tento não falar muito porque eu vou trazer uma especialista no assunto, assim como hoje, que o Davi é especialista em Mindfulness, quanto pode estar contribuindo com a nossa saúde mental, reduzindo a ansiedade nesses dias de isolamento. Eu acho muito interessante, uma série de alimentos, né? Tanto a saúde mental pode estar contribuindo com a nossa, educando a nossa alimentação, quanto a alimentação pode estar contribuindo com a saúde mental. E a gente vai marcar outras reuniões também da contribuição com a psicoterapia, com a psiquiatria, para estar ajudando na saúde mental. E vocês podem estar sugerindo outros temas também, tá? Sobre exercício físico, não é clichê. Eu pretendo falar também sobre o sono. Não liguem às televisões, que eu acho que essas informações são tóxicas. E é isso. Eu estou no telefone aqui, eu não sei como eu vou conseguir chamar o Davi, mas acho que ele ia demorar um pouquinho para entrar. Davi é assim mesmo, não tem jeito. Se ele não entrar, eu introduzo o assunto. Tem que voltar, Malu. Eu sei que a gente deixa... Claro que assim, não é o momento da gente querer fazer muita coisa. Nesse momento a gente tem que cuidar, assim, priorizar certas coisas, né? Mas se a gente conseguir pelo menos ter um pouquinho de rotina, já é bom, né? Sem exageros, né? Mas aos pouquinhos de voltando às atividades sem extremismo, né? Eu acho que é importante. O ano já está na metade, né? Cadê o Davi? Engraçado que eu falei com ele há 1 hora atrás. Deve estar tomando banho. Bom, vocês sabem o que é Mindfulness? Se quiserem respondendo, fiquem à vontade. Que legal, Manu, você nunca ouviu falar, né? Que bom. Então você vai gostar muito dessa... Muita gente, infelizmente, confunde Mindfulness, acha que tem a ver com religião, com meditação, e vocês vão ver que não tem nada a ver, né? Que legal, Thaís, vai ser muito bom, espero que você goste muito. Eu tive uma aula com o Davi, né, sobre Mindfulness e aprendi muita coisa com ele. Boa noite, Cássia. Ele me ensinou muita coisa, ele está atrasado, mas ele vai ensinar muita coisa para vocês. Eu não quero dar spoiler, né? Não quero passar a informação que ele vai passar, mas vocês vão ver que não tem muita relação com religião, não tem muita relação com meditação. É uma forma da gente estar com uma atenção plena, né? Tá se conhecendo, tá bem próximo de nós mesmos. E não tem a ver com sonolência, né? Com relaxamento. E isso ele vai estar passando para vocês. Deixa eu só ver se ele já está chegando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera aí, pessoal. A minha imagem sumiu, que eu minimizei para chamar o Davi no WhatsApp, que ele estava aguardando, só que eu acho que ele estava esperando em outro lugar. Eu acho que ele achou que ia ser um webinar. Acho que ele achou que ia ser em outro local, reunião. A gente está na humildade no Instagram por enquanto. Não sei se ele achou que ia ser no YouTube, mas ele deve estar entrando aí em algum momento. Chega sim, tá chegando. Bom, ele estava online no WhatsApp, né? Se ele não chegar, eu começo.
Já sou. Aqui, ó. Davi entrou. Aí. Ih, peraí. Entrou. Eu fiquei preto. Preto, pessoal. Vocês estão me vendo preto? Davi, você está me vendo preto? Sim, O que houve, gente? Faço agora, hein? Ah, já sei. Pronto. mudou a câmera. É. Cara, eu tava te procurando aqui e não tava achando a live, cara. Mas você estava no WhatsApp? Você achou que ia ser no YouTube, no webinar? Pô, o pessoal estava te aguardando aqui. Não, não, cara, eu tava te procurando. Eu tava quase dando spoiler. Não, eu fiquei te procurando ali em cima, que tem o pessoal que tá online, né? É. Aí, tipo, que tá fazendo live. Aí não vi você. Eu falei, vou procurar no perfil. No seu perfil aparece que tá ao vivo, mas. Eu acho que não Ah, divulgaram muito, não divulgou que eu tinha começado, porque, sei lá, eu botei modo avião, sei lá, não deve ter divulgado. Enfim, pessoal, para quem não conhece, esse é o Davi, um grande psiquiatra e amigo, né? sim. Ele tem feito cursos de mais cursos de mindfulness. Para a gente não se estender muito, né? Vou deixar ele falar um pouquinho e explicar o que é o mindfulness. Muita gente já falou aqui, Davi, que não sabe o que é. Sim. E aí? É, Passar. vamos deixar a galera perguntar depois, então, a gente fazer uma interação, fazer um negócio não muito expositivo, mas colaborativo, digamos assim. Como o Vitor falou, né, eu sou psiquiatra, atuo com saúde mental já tem uns 5 anos, pelo menos, e minha história com mindfulness começou por volta de 2017, 2016, 2017. Mindfulness, conceitualmente, né, o Vitor falou para falar um pouco sobre o que é, na verdade, e existe uma grande confusão hoje em dia, né, e que é comum as pessoas confundirem mindfulness com meditação, né, é a mesma coisa, não é a mesma coisa e tal. Então, assim, mindfulness é uma técnica, a gente pode chamar de técnica ou um conjunto de técnicas ou ferramentas, né, que tem por base e tem como objetivo, base não, tem como objetivo estar no momento presente. Né? Um conceito muito conhecido do criador da técnica, como ela é desenvolvida hoje, é estar no momento presente, né, momento a momento, instante a instante, com abertura, curiosidade e não julgamento, uma atitude curiosa. Né? Então é como se você tivesse diante de uma possibilidade de treinar a habilidade de a todo momento você viver aquele momento do seu dia ou da sua vida como se ele fosse novo, né? A atitude não julgadora seria essa. Então você fica numa postura ou numa posição de observador da sua vida, não se envolvendo, né? Ou pelo menos se propondo a não se envolver de forma muito reativa ou de forma muito intensa com os conteúdos que acontecem internamente, né, com seus pensamentos, com suas emoções, né, observando esses pensamentos e emoções, né, para que você tenha um espaço disponível para poder agir, né, e não ser mais tão reativo e mais ativo no caso. Então, é basicamente isso, através dos exercícios que são praticados nas sessões que são ensinados e estimulados à prática diária, a gente vai observando o refinamento desse olhar para as atividades e para as coisas que acontecem conosco, tanto interna como externamente, né? E vai se permitindo não julgar para viver aquilo da forma que aparece, seja uma coisa agradável ou desagradável. E aí aquilo, com esse treinamento, você vai ficando mais sensibilizado para a sua forma de funcionamento, seja para as coisas boas ou para as coisas ruins, né? E se conhecendo melhor. No fim das contas, acaba sendo uma grande ferramenta, ou uma grande caixa de ferramentas de autoconhecimento, né? Porque aí você passa a se perceber quando que você fica com raiva, ou como que é você ficando com raiva, ou como você fica preocupado, e como que é você preocupado, quais partes do seu corpo reagem a esse tipo de emoção, né?
E o convite é sempre não se envolver muito com, com as emoções, com os pensamentos. Você vai ter ferramentas para observar e escolher o que fazer com aquela emoção, com aquele pensamento. Né? Se você vai reagir de uma forma muito impulsiva ou mais sem pensar, ou se você realmente só vai observar e tipo, tudo bem, isso vai passar. Então, mindfulness é um grande convite à observação de si mesmo. Se for para resumir, talvez seja a melhor forma de resumir. Mindfulness é um convite à observação de si mesmo. Ficou bonito isso, né? Ficou sem som. Não te ouvi. Não te ouvi. Você não me ouve? Agora foi. Ah, tá. Cheguei a dar um pouquinho de spoiler, mas seria uma meditação, seria religião? Hum, O pessoal, muita gente tem essa dúvida, acha que está ligado à religião e às vezes não quer nem aprender, não. ligado à meditação, um pouquinho mais sobre isso, Beleza. para Cara, é tirar assim, umas... mindfulness, a atenção plena, como a gente conhece aqui no Brasil, né, é uma técnica que, na verdade, é como eu falei, é um conjunto de técnicas que bebe de várias fontes diferentes, assim, né? Então, quando você fala de meditação, você tem os tipos de meditação. Então, sei lá, meditação transcendental é aquele tipo de meditação. Você tem as práticas meditativas e contemplativas dos monges budistas, e aí no budismo você tem várias práticas específicas de cada linha do budismo, né? E por aí vai. O criador do mindfulness, como ele é concebido hoje, o John Kabat-Zinn, que é americano, né? Ele é professor de yoga há muitos anos, antes de fazer, né, o conjunto de 8 semanas e tal. Ele já trouxe para o programa de mindfulness conhecimentos de várias práticas milenares meditativas, basicamente do budismo. Né? Então, existe sim influência nas técnicas, né, de práticas budistas, digamos assim, bem como de práticas de movimento corporal que vem do yoga ou do Tai Chi Chuan, né? Mas dentro do programa, o programa que foi concebido de forma científica para aplicação com vários interesses, assim, né? Tipo, com as suas modalidades, no âmbito científico, né, o condutor do grupo, no caso eu, por exemplo, que faço grupos e tal, eu não sou budista. E dentro dos grupos a gente não tem esse viés religioso. Né? Então, assim, as práticas, elas têm um embasamento de práticas milenares do budismo, principalmente as práticas voltadas para respiração e meditação focada em algum objeto específico, né? Mas não existe um convite para que os participantes se tornem budistas ou tenham algum tipo de religião. Você pode ser católico e praticar mindfulness, você pode ser evangélico e praticar mindfulness. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mindfulness também não é religião, assim, é só um conjunto de técnicas que você aprende, geralmente em grupo, pode ser feito individualmente também, mas geralmente em grupo, que você leva para a sua prática diária, no caso. Tá, Davi, para o pessoal entender cada vez mais, se faz sentado, se faz deitado, para quem está começando, o que você acha que é melhor? Bom, então, o convite de mindfulness é que você esteja atento, né? Então, não é um conjunto de práticas para que você relaxe, esqueça do mundo ou entre em um outro plano astral, essas coisas. É que você esteja atento. Então, quando eu faço as minhas conduções e quando já, assim, das conduções que eu já ouvi também dos professores e tudo mais, tem um convite que é sempre meio que padrão. A gente fala o seguinte: escolha uma postura que seja confortável para você, mas não confortável o suficiente para que você não esteja presente. Porque quando você relaxa demais, ou então, vou fazer essa meditação aqui, agora no sofá aqui. Chega uma hora que, dependendo da condução, você dorme. E aí você não está mais presente, não está mais Quando você no está momento. Oi?
Principalmente quando você está começando, não tem experiência. Isso, exatamente. Então, assim, tem prática para fazer deitado? Tem prática para fazer deitado. A gente, logo no começo do programa, né, a primeira sessão tem uma prática chamada escaneamento corporal, que seria uma atenção plena do corpo. Então, quando você, essa atenção plena do corpo, a gente permite, né, e convida, e tipo, você pode fazer deitado essa prática, não tem problema. E aí na condução a gente vai percorrendo as partes do corpo para você ir ganhando essa consciência corporal logo no começo do programa, para depois a gente evoluir para coisas que são mais etéreas, digamos assim, né? O pensamento, a respiração ali, né? Observar os sons ambientes sem se envolver. Então, o programa ele tem uma didática, né? Tem uma estrutura didática que faz uma lógica, assim, né? Então, dá para fazer deitado, né? Só que o convite é o seguinte: se você estiver muito cansado, ou então se você acha que se for deitar ao ouvir a condução da prática você vai dormir, então senta. Senta porque o objetivo de mindfulness é estar alerta, está? Hoje eu quero saber como é que eu estou aqui, eu quero observar meus pensamentos, tal. Aí você deita. Deitou, o seu corpo, seu cérebro, ele já entende que a postura de deitar é uma postura de descanso, de relaxamento. Dificilmente você vai, vou brigar com alguém, vou deitar aqui. Não, deitar é para relaxar. Então, se você acha que, se você quer evoluir na prática, né, e tem uma prática para ser feita, você pode fazer sentado perfeitamente. O escaneamento corporal, por exemplo, você pode fazer perfeitamente sentado. Você pode fazer essa prática de pé também, não tem problema nenhum. Mindfulness não tem uma rigidez com relação à postura da prática. A gente sempre deixa em aberto, né? Algumas pessoas, por exemplo, podem ter dor, desconforto lombar ou na coluna como um todo. A gente fala, você pode começar sentado, se você sentir um desconforto, de forma consciente, percebe essa dor. Se essa dor te tira do presente, está começando a perturbar a sua concentração ou o seu foco no momento presente, levanta. Pode mudar de postura, não tem problema, mas sempre um convite a fazer essas coisas de forma consciente e presente, entendeu? Basicamente isso. Só para completar, eu ia fazer até uma outra pergunta e vou fazer antes dessa. Olho aberto ou com olho fechado, Davi? Aí tanto faz também. Por exemplo, eu, eu costumo fazer de olho fechado, né, com as práticas guiadas, mas foi o mês que eu fui, novembro do ano passado, eu tive em um retiro lá no interior de São Paulo, um retiro Zen, né, que é de uma linha do budismo, que você medita totalmente em silêncio, sem nenhum tipo de condução, e de olhos abertos, ó, olhando para a parede. O que é um super desafio, assim, que geralmente são práticas de 20 minutos, sentado, intercalado por uma prática de meditação caminhando por mais 10 minutos, tudo em silêncio. Então, no Zen, eles recomendam que você faça de olho aberto, porque aí você tem mais um estímulo também para administrar, digamos assim, né? E você está alerta, o estímulo visual ajuda e tal. Só que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita sensibilidade visual, assim, e eu percebo que se eu fizer de olho aberto começa a ressecar, me incomoda. Então eu faço de olho fechado. Às vezes eu quero me desafiar um pouco mais, aí eu deixo ele entreaberto, olhando para um ângulo assim de 45 graus mais ou menos assim para o chão, sem ter um foco específico. Mas se arde demais eu fecho também. A grande questão de fechar os olhos muitas vezes é que se você estiver mais cansado, se sua mente estiver muito agitada, aí você fecha o olho, a chance de você ficar viajando é muito grande também, né? Não que não seja o objetivo não viajar, você vai na verdade fazer uma observação dessas viagens, seu pensamento vai sair e você percebe que ele sai e você traz ele de volta. Mas se isso acontece de forma muito intensa, né, a tendência é a prática se tornar mais cansativa e não é bem esse o objetivo. Então, eventualmente você pode fazer de olho aberto, mas para quem está começando, sempre vai ter uma prática guiada, um áudio, pode fazer de olho fechado, procurar uma postura confortável, coluna ereta e só seguir o que está sendo dito lá. Tá, deixa eu ver se eu entendi. É Hum, pra, a ideia do Mindfulness é para a gente sair um pouco do piloto automático, ter uma atenção plena. uhum. As pessoas devem estar se perguntando, eu posso tratar insônia com Mindfulness? Uhum. Não sei, passo a bola para você. Você é. Vamos lá. É, O Vitor, ele já conhece o programa, né? Então, por isso que ele faz essas perguntas capciosas, assim.
Mas então, mindfulness, a atenção plena, como eu já disse, é esse convite a estar atento, né? A estar presente, no momento presente, sem julgamento, momento a momento, com atitude de abertura, acolhendo o que aparece para você, independente do que seja, né? Seja confortável ou desconfortável. Essa é a atitude de abertura. Beleza. É usado para tratar alguma coisa? É usado como tratamento para alguma coisa? Eu diria que não. Especificamente não é um tratamento, né? Mindfulness, ele entra muitas vezes, e eu sugiro muito para meus pacientes que façam alguma prática contemplativa de atenção plena, respiração e tal, como coadjuvante. Então, assim, por exemplo, você falou de insônia. Uma pessoa que sofre de insônia, a gente sabe, Vitor, na psiquiatria, isso é dito, né, desde sempre, que geralmente insônia é sintoma. Insônia primária, insônia como doença mesmo, é mais raro de aparecer assim nos consultórios. Uma pessoa que não tem absolutamente nenhum problema psiquiátrico, ou depressão, ansiedade, ou tensão bipolar, ou sei lá o quê, ele chega na sua cadeirinha lá de paciente e fala assim: olha, doutor Vitor, eu só não durmo. Mas se eu tenho tal, aí se fala alguns sintomas de ansiedade. Não, não tem nada disso. Mas você já teve depressão? Não tem nada. É difícil, quase não tem. Então, insônia, muitas vezes, é sintoma de alguma coisa, né? Às vezes pode até não ser uma doença mesmo diagnosticada, mas se você estiver extremamente preocupado com algo, por mais que não seja um transtorno de ansiedade, se você estiver num momento de estresse generalizado, como esse que a gente está passando agora, por mais que você não tenha adoecido mentalmente, né, a insônia pode aparecer como um reflexo desse estresse aumentado. Então, respondendo a sua pergunta, mindfulness de forma direta não é usado como tratamento. Assim, vou tratar insônia com mindfulness. Porém, se você cria um hábito diariamente, né, de dedicar alguns minutos do seu dia ali para observar a sua respiração, observar o seu corpo, observar os seus pensamentos, observar a forma como você funciona, perceber, por exemplo, que quando você se deita, se você tem insônia, geralmente você se deita, os pensamentos eles vêm com mais intensidade, as preocupações vêm na hora que você tomba na cama, né? Você pode usar, sim, ferramentas de atenção plena para observar esses pensamentos. Porque aí o que acontece? Quando eu estou falando muito de observar, é bom deixar claro, com relação a mindfulness, que o convite que mindfulness faz, como eu já disse anteriormente, é essa coisa de você não se engajar nas coisas, né? Nos pensamentos ou nos sentimentos, coisas do tipo. Então, um exemplo. Você tem insônia, deitou hoje para dormir, ontem para dormir, e na hora que você botou a cabeça no travesseiro, aí vem aquele turbilhão de pensamentos. Ah, meu pai é idoso, estou preocupado com ele, meu Deus, meu pai vai morrer. Aí eu estou parada no meu emprego, perdi meu salário, metade, não sei o que e tal. E esses pensamentos, eles vêm um atrás do outro, um atrás do outro. Qual que é a tendência natural, né, da pessoa que é ansiosa ou que tem algum tipo de doença e tal? É colar. E aí você cola nesse pensamento e a partir de um pensamento você começa uma contação de histórias internas. Eu começo a falar, tipo, eu perdi meu salário, metade, meu Deus, e agora eu não vou ter dinheiro para pagar a escola do meu filho. Ai, meu Deus, meu filho vai ficar analfabeto. E aí começa a contar uma história, que é o princípio de uma prática que a gente faz, o Vitor até me lembrou mais cedo também, do primeiro e segundo sofrimento, né? O primeiro sofrimento é o que está contigo. Imagine que você está com uma almofada no seu colo, ou um peso, ou um saco, ou alguma coisa. E aquele peso é o primeiro sofrimento. Então, tipo, meu Deus, eu estou com metade do meu salário, e isso é uma coisa que te causa preocupação. Isso é real. Agora, meu filho vai ficar sem escola. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir pagar o aluguel. E não sei o quê. Aí, e depois, se eu não pagar aluguel, eu vou ficar sem casa. Se eu ficar sem casa, eu vou morar na rua. Se eu morar na rua, eu vou virar mendigo. E começa a crescer. E essas coisas que vêm secundariamente ao primeiro sofrimento, a gente chama de segundo sofrimento, isso é construção mental. Então, assim, se você consegue usar uma ferramenta para interromper o fluxo, você fica só com o que realmente importa para resolver, que seria tipo, pô, eu estou com metade do meu salário, e agora o que eu vou fazer com isso? E aí, a partir daí, você criar as suas estratégias, deixar de pagar uma dívida, pagar depois, negociar uns, usar o dinheiro porque é realmente importante e tal, é o que tem ali na hora. Agora, até você virar mendigo, porque seu salário está pela metade, aí tem uma história que você se contou. Se você treina
em mindfulness, a habilidade de todo dia um pouquinho, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto que seja, respirar e observar que você está saindo aqui e começou a contar uma história para você. Aí você identifica aqui que está contando uma história, isso aqui é um pensamento, e traz de volta. Isso é um exercício. E se você faz isso todos os dias, sai um pouco aqui, você está respirando. Vou lá, vou sentar, estou com um áudio aqui, o Davi fez um áudio, mandou para mim, legal, vou fazer. Aí você começa a ouvir o áudio, tipo, presta atenção na sua respiração. Nananana. Aí quando pensa que não, você já está lá, meu Deus do céu, vão tomar meu carro, porque tem 2 prestações atrás. Ó, a história já contou, está lá na frente. Mas aí não é para você brigar com uma história. Você está aqui, viajou, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Traz de volta a atenção para onde o áudio está pedindo. Geralmente as meditações guiadas, os áudios, a gente orienta a prestar atenção no corpo, na respiração, ou em algum outro aspecto. Então, assim, toda vez que você perceber que está viajando demais, está saindo do foco ali atencional, o exercício, o convite de mindfulness é que você observe e traga a atenção de volta. Porque o movimento natural da sua mente é ir embora, é criar uma história, contar uma historinha cheia de lacunas. A mente ela tem várias lacunas e a tendência nossa é preencher essas lacunas de forma negativa. Então, assim, percebeu que viajou? Respira e traz de volta. Quantas vezes? Quantas precisar. Não existe, ai meu Deus, eu não estou fazendo direito essa respiração aqui porque toda hora eu estou pensando. É isso mesmo, a mente vai pensar toda hora e toda hora você traz ela de volta. Há dias que você está mais tranquilo e aí você consegue notar melhor que você está um pouco mais focado, mas daqui a pouco saiu, traz para a respiração de novo e foca. É basicamente isso. Então, assim, se você usa essa ferramenta à noite, por exemplo, que é um momento aí que você muitas vezes se preocupa mais, ou que nota que os pensamentos vêm com mais intensidade, você consegue interromper esses fluxos de pensamento da madrugada aí quando está com insônia, né? Então, viu que está demais, percebe que é só um pensamento, que são sofrimentos secundários e tal, respira e foca na respiração. Traz esse movimento sempre que você perceber que está viajando muito na hora de dormir. Então, tratar mesmo, não trata, mas como desfecho secundário, Vitor, resumindo, depois de falar pra caramba, como desfecho secundário, a gente tem benefícios no sono, tem benefícios também na ansiedade, tem benefícios na depressão, né, que são situações assim, nas quais a gente percebe uma tendência muito forte da pessoa a se vincular mesmo com a mente, né, com o conteúdo mental. O depressivo se conecta muito no passado e revive aquelas coisas do passado de forma negativa e conta essas histórias o tempo inteiro para si mesmo. E o ansioso está sempre ali adiantado, preocupado com o futuro e sempre é uma catástrofe. O ansioso nunca tem uma história de futuro boa para contar. Geralmente é sempre uma preocupação, alguém que vai morrer, alguém que vai perder o emprego, etc. Então, tem desfecho secundário positivo com certeza, até porque tem alteração neurobiológica, né? Tem muitos estudos de imagem que já foram realizados assim, com grandes meditadores, que demonstraram que algumas regiões do cérebro responsáveis pela atenção, por partes cognitivas, pela memória e tudo mais, isso tem uma modulação positiva com a meditação, com o mindfulness, com a atenção plena. Legal. Davi, tem 2 perguntas aqui. Eu não sei se a Olivânia está me ouvindo. A primeira pergunta está exatamente assim, abre aspas. Aprendi que mindful é fazer fazendo, está correto? Não sei se entendeu a pergunta dela, mas se ela puder explicar um pouquinho melhor. Estou ouvindo, estou processando aqui. Essa é a primeira pergunta, mas tem outra, talvez ela explique melhor aí escrevendo, né? Fecha aspas. A outra pergunta é qual a diferença entre mindful e meditação? Então, meditação é esse processo no qual você observa. Meditar é observar, né? Todo processo meditativo que você for pesquisar, você vai ter como base do processo meditativo a contemplação, né? Assim, a observação de algo. Então,
Você vê os monges tibetanos, por exemplo, da linha lá do Dalai Lama, aqueles que vestem aquelas roupas coloridas, bonitas e tal, eles trabalham muito com a compaixão, com a humanidade compartilhada e tal, então tem um foco. Tem as meditações, a meditação transcendental, não sei muito como é que funciona, é uma parada mais mística, mas tem um foco específico. Você tem meditação vipassana, você tem meditação... tem vários tipos de meditação. Então, meditar é observar. Então, vipassana, por exemplo, tem uma programação que acontece em um dos lugares aqui em Miguel Pereira, que você fica 10 dias em silêncio. Né? E aí você observa, na verdade, o que acontece no seu campo mental. Né? Tem uma meditação que é muito mais focada na observação pura e simplesmente da respiração. Né? Zen, o Zazen, que é essa prática que eu fui lá nesse retiro da Monja Coen e tudo mais, eles têm um foco muito no silêncio e no processo também da imobilidade para você observar seu processo mental. Então você sempre está parado observando a respiração, foca na respiração, existe um foco. Mindfulness, da forma como é feito hoje, né, a atenção plena utiliza vários princípios dessas práticas milenares, principalmente do budismo, como eu falei, né, e traz para um programa que foi cientificamente comprovado e tem sido estudado de forma sistemática. Assim, né? Então você tem dentro de Mindfulness, dentro dos programas de Mindfulness, práticas que vieram do Vipassana, práticas que vieram... eu não vou lembrar agora o nome dessa prática que é específica da respiração e tal, mas existe várias coisas do budismo que vieram para compor o conjunto das práticas que hoje a gente faz em 8 semanas. Então, meditar é observar, né? Sem se engajar e tal. Então, o Mindfulness traz princípios de vários conceitos meditativos, de várias linhagens, principalmente do budismo, porque milenar tradicionalmente é de onde vem, né, as práticas contemplativas, mas Mindfulness traz um pouquinho de cada, digamos assim, né? Foi a experiência que o Kabat-Zinn teve e acabou usando o que ele achava que fazia sentido, e depois isso foi comprovado cientificamente da parte da neuroimagem, que as práticas realmente têm uma correlação com alterações positivas, etc, etc. É basicamente isso. Mas não chega a ser uma meditação, ela traz aspectos meditativos de várias outras práticas. Entendi. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Pode perguntar. Deixa eu ver se eu entendi, Davi. Você explicou, né, trazendo para os dias atuais, nesse isolamento, nessa quarentena, nessa ansiedade que a gente está vivendo. Você falou em primeiro sofrimento, segundo sofrimento. Eu acho que é muito importante. A gente, conhecendo Mindful, a gente vai entender. Pô, a gente sabe que tem um problema, que tem um vírus, né? Tem a mídia aí, tem a televisão. Tem um problema que ele existe, né? A Sim. gente não vai fugir desse problema. Só que a gente começa a alimentar um monstro, um segundo sofrimento, que aí a gente, com esse conhecimento, a gente pode tentar evitar criar esse monstro que é o segundo sofrimento, né? A gente tem que tentar controlar o autoconhecimento, a atenção plena, para que não tem como fugir. Tem um problema, ele não vai embora, Não. existe um problema, né? É mais ou Sim. menos. Tem alguma outra dica que você pode relacionar em relação ao mindful para que a gente possa saber lidar com a nossa saúde mental nos dias atuais, que eu acho que é o principal tema. Bom, primeiro sofrimento, é isso que você falou. Existe uma realidade hoje que é inegável, que é a presença de uma infecção mundial. Você tem a presença de pessoas mortas e infectadas no mundo todo, isso não é mentira, não é história. A Uhum, gente sabe que é o que está aí e acabou. uhum, Tem como eu fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo lá fora? Não tem. uhum, O que eu posso fazer é no campo pessoal. É o que eu expliquei uma vez até para o meu pai. No começo ele estava preocupado também, meu pai já tem idade, já está com 76 anos e tal. Ele veio me questionar, eu falei, cara, você tem que fazer o que você pode fazer pessoalmente, assim, lavar as mãos, usar álcool, sair de máscara, se for sair, né, para ir no mercado, fazer alguma coisa.
Mas o que passa do campo pessoal, Vitor, hoje em dia, eu acho que nós, como indivíduos mesmo, normais, comuns, assim, que estamos presos em casa, ou que saem para trabalhar, no nosso caso, e tal, eu tenho saído para trabalhar, não parei e tudo. O que passa do campo pessoal, né, começa a se tornar viagem mesmo, assim, elaboração mental. Então, assim, a gente sabe que o trabalho da mídia é muito importante, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem de mídia, nem de nada, mas existe um excesso, por exemplo, de notícias, excesso de informações e tal, que muitas vezes a gente não está muito preparado para acompanhar. Então, como eu falei anteriormente, eu sei, se eu tenho esse conhecimento que a mente humana, né, que a minha mente, ela tem uma tendência a completar as lacunas, né, a completar as histórias de forma negativa, para que eu vou dar alimento para essas histórias negativas aparecerem, sabe? Então, eu costumo dizer sempre que número é coisa para epidemiologista e para matemático. Então, população geral ser alimentada diariamente com número de mortes, número de casos, não traz nenhum benefício. As pessoas, tipo, Dona Maria, que mora na Penha, vai ficar vendo todo dia que tem 25 mil mortes, 30 mil mortes, 40 mil mortes, para quê, sabe? Então, acho que isso não tem benefício. O que é que tem benefício? Eu entender que há algo que eu posso fazer no campo pessoal, que há algo que eu posso fazer hoje, que é não sair tanto, tipo, não de forma desnecessária, mas eu posso ir no mercado, eu posso ir ali na padaria e voltar, lavar as mãos, etc. E o que passa disso começa a virar preocupação excessiva. Tá certo que existem situações específicas, né, Vitor? Tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente que perdeu o salário, a gente sabe que tem gente que está com metade do salário e tal, manteve o emprego, mas perdeu o salário, né? Então tem situações que as pessoas estão totalmente presas em casa, uma situação nova. Então famílias aí que tinham 2, 3 crianças que estavam na escola, a mãe trabalhava, não sei o que, daqui a pouco do nada todo mundo tem 10 pessoas dentro de casa o dia inteiro. Isso gera realmente preocupação e tudo mais, só que a gente não tem como mudar o que está acontecendo lá fora. E aí é que entram essas práticas, né, e esse convite de observar o que está acontecendo de forma aberta, acolher o que está acontecendo, porque a aceitação é o processo talvez mais dificultoso no processo todo, né, aceitar que eu não posso fazer nada, mas quando você aceita que não pode fazer muita coisa, você se abre para outras alternativas, que muitas vezes você está lutando tanto com o problema e com o segundo sofrimento, né, com as histórias que você tem contado para si mesmo, né, que você não consegue ver outras possibilidades. Existe uma porta aqui, uma janela ali, eu posso fazer isso dessa forma, isso daquela forma. Então, o convite de mindfulness é estar aberto mesmo no meio do caos, porque a vida já é o caos mesmo, por si só. É que a gente tem muitas coisas para apaziguar um pouco esse caos, né? Para diminuir um pouco esse desconforto. A gente sai muito, a gente bebe, vai para bar, vai para shopping, vai não sei o que, vai na casa do amigo e tem churrasco, e tem isso, tem aquilo. Agora não tem nada. Agora é você com você mesmo. E é aí que está o grande desafio, entendeu? Davi, está começando a surgir algumas perguntas e eu tenho Oi. uma resposta que não sei qual a sua opinião. Tem Hum, uma pergunta que eu considero bacana e tem uma pessoa que falou, hum. eu ainda não entendi essa técnica, entre aspas. Eu não sei se o que você acha sobre isso, mas acharia muito legal a gente tentar fechar essa live, Davi, Hum. tentando, nem que seja 2 minutinhos, de fazer uma técnica para as pessoas realmente, porque quando eu fiz esse curso com você, para mim, claro, né, o que é, o que é o processo, como que funciona. Você é uma sugestão. Se você quiser tentar explicar mais ou menos, as pessoas têm a menor noção, por mais que a gente explique, se é uma fecha o olho, vai seguir, se a gente quiser pelo menos em 1, 2 minutos, fechar, Não, dá pra fazer. Pô, você quer fazer uma prática depois? nem que seja 1, 2 minutos para Dá pra fechar. fazer. Dá pra Exatamente fazer. Quanto 2 minutos. tempo tem aí? Pra mim não aparece aqui quanto tempo tem. Não aparece para mim também, não. Eu sei que eu Ai, comecei. meu Deus. Devia aparecer, né? Eu sei, cara, todo mundo. Porque é uma, porque é É, uma hora só. Mas tudo bem, dá tempo. Curtinho dá tempo. cara, são 19 Mas ficou claro, sim, cara? Ou eu tô viajando demais? O que você Não, acha? Me fala para aí. Tá de boa? pessoas que nunca fizeram a técnica,
e realmente ainda fica um pouco subjetivo. Sim, 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 sim. Vou fazer umas perguntas que foram feitas, Davi. Beleza. Ó, foi perguntado, tem algum exercício? E a outra pergunta, só para você, qual você acha que dá tempo de responder, tem algum mecanismo de defesa para não sofrer do outro? Mecanismo de defesa, desculpa? Cortou o É, som. mecanismo de defesa para não sofrer tanto pelo outro? Ah, tá. É, Bom, não sofrer tanto pelo outro, esse é tema para outra live até. minutos. Por isso que eu falei bem rápido nesse Quantos momento, minutos tem? 13 minutos. Dá para fazer. Bom, esse negócio de sofrer muito pelo outro, mindfulness traz uma coisa interessante que é o conceito de compaixão, né? De bondade amorosa, que a gente trabalha no fim do programa, lá pela sétima sessão, sexta e sétima sessão, né? E a gente pode, através do convite de mindfulness, com relação a isso, de compaixão, fazer uma diferenciação entre empatia e compaixão, né? Essa coisa de sentir a dor do outro, essa coisa, eu tenho muita empatia, né? Na verdade, o que a gente tem que trabalhar mais é evoluir esse conceito de empatizar e melhorar o conceito de compassividade, de compaixão. Porque compaixão nada mais é do que eu reconhecer o sofrimento do outro, saber que ele está sofrendo, de alguma forma eu me vejo nesse sofrimento, porque provavelmente já passei por aquilo, ou sei que como é ruim sofrer, mesmo que não seja a mesma situação, e nutrir dentro de mim o desejo genuíno de que aquela pessoa não sofra mais. E aí talvez emitir uma ação ou fazer algo para que aquela pessoa se veja livre daquele sofrimento, né? Nutrir esse desejo genuíno de que aquela pessoa se esteja livre do sofrimento. Então, não é uma coisa muito simples não sofrer tanto pelo outro. É um trabalho que muitas vezes, dependendo do que você que fez a pergunta, né, dependendo do que você esteja passando, seria algo para ser discutido a longo prazo aí com psicoterapia, né, com uma psicóloga, um psicólogo, né, talvez, não sei se é nas suas relações pessoais, afetivas, ou se é familiares e tal, mas não é uma coisa incomum, você não está sozinho, tá? É muito comum a gente sofrer muito pelo outro e se doar muito e tudo mais, mas é importante você trabalhar a autocompassividade, entender que você é um ser humano que também merece cuidados e respeito e merece estar livre do sofrimento, para não não colocar o outro tão adiante, tipo, e tão em primeiro lugar, antes de resolver o seu próprio sofrimento. Eu acho que é importante estar bem primeiro, né? É o velho princípio, eu não sei quem usou essa comparação, eu acho muito boa. É o velho princípio de boa máscara de oxigênio antes de colocar em idosos e crianças. Se tiver acontecido alguma coisa no avião, primeiro oxigênio é em você. Depois as pessoas que são menos favorecidas. Não adianta ajudar todo mundo e aí no final você não ter força para pôr sua própria máscara de oxigênio. Então, basicamente isso. Mas talvez procurar uma terapia seja um bom princípio para discutir essa questão se está te causando sofrimento. Tá? Muita gente perguntou se tem algum exercício diário. Para quem está começando, às vezes a pessoa ela faz 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Pode ser uma prática individual ou em grupo, né? O Davi ele vai mostrar mais ou menos como que é feito, né? O material, o Davi pode explicar também se é disponibilizado, às vezes na internet, Uhum. o áudio. Você faz uma prática diária para que você possa se conectar nessa atenção. Sim, Com o tempo você vai tendo uma prática melhor. E sim. você, né, é basicamente... Bom, eu posso falar um pouco sobre essa questão da prática e se o tempo terminar, Vitor, aí tu entra de novo, cara. E aí a Tá, gente faz a prática depois, porque já que está surgindo essas questões, eu acho que é interessante falar sobre isso. Hoje, cara, mindfulness, você pode praticar em casa, você pode praticar no trânsito, você pode praticar em qualquer lugar, no trabalho, no banheiro do trabalho, dar uma fugida. Por quê que eu estou falando isso? Primeiro, porque você pode fazer sozinho mesmo os exercícios, você pode fazer sem nada, no silêncio, porque existe a possibilidade, mas para quem está começando, né, a gente sempre tem os áudios das práticas, que quando faz grupo, igual faz comigo, o Vitor fez grupo comigo, a gente faz os áudios e manda no grupo, pelo WhatsApp e tudo mais. E tem também uma coisa muito bacana hoje, que são os aplicativos de meditação, né? Basicamente, os aplicativos que você vê por aí,
quando tá, sei lá, vendo vídeo no YouTube, aparecem as propagandas lá do Calm, do Meditopia. Tem um que não faz propaganda muito, que eu não vejo, mas tem um que é o que eu uso, se chama Lojong, que são todos aplicativos que falam, durma hoje, ou então meditação guiada e tal. São programas que têm programas inteiros lá dentro de Mindfulness de 8 semanas, assim, né? Com toda a evolução, desde o corpo até a bondade amorosa e tal. Então, o meu conselho é sempre comece com o tempo que der. Então, não existe hoje, não existe uma lei, uma regra, tipo, você só medita se você fizer meia hora sentado em silêncio, sem... Não. Você começa da forma que for possível. E aí, para isso, tem essas alternativas. Tanto o Meditopia, que é um aplicativo muito conhecido, tem uma parte grátis que você assina, acho que são, sei lá, 7 dias grátis para testar e tal. Depois assina, não sei o preço do Meditopia. Tem o Calm também, que tem propaganda aí direto no YouTube. Tem um que eu uso, que é quase tudo gratuito, que chama Insight Timer. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Quando eu vou digitar aqui... Insight Timer. Esse aqui, eu coloquei, digitei para vocês. O Insight Timer é quase todo gratuito, né? Tem práticas de meditação com vários focos, respiração, pensamento, bondade amorosa, compaixão e tal. Tem práticas que não são de mindfulness especificamente, mas que servem, né? Tem um timer, que é também para você meditar em silêncio, se quiser, e tal, para ter uma noção de quanto tempo você está. E tem o Lojong, que é o que eu uso. O Lojong, para mim, é um dos mais completos com relação a mindfulness. Porque o Lojong, ele tem os programas de 8 semanas, tem programa depois voltado para ansiedade com práticas de mindfulness. Cara, é muito legal, tem os vídeos, tem gráficos, tem a forma de você fazer o diário de gratidão. O Lojong é muito legal e é bem intuitivo. Então, como fazer? Fazendo. Mindfulness você só faz fazendo mesmo. É uma prática extremamente experiencial, né? Não existe uma norma, eu estou meditando certo ou errado e tal. Mindfulness é a vida. Então você aprende as práticas nos programas de 8 semanas, ou nos aplicativos, ou nos grupos, ou nos vídeos de YouTube, que tem muita gente boa fazendo. E você leva isso para a vida diária. Então, mindfulness é estar atento, eu sempre falo sobre isso, é estar atento à sua vida na fila do banco. Se você ainda vai no banco, ou na fila do mercado, você está com muita pressa e você chega no mercado num dia que todo mundo recebeu o pagamento, cara, e você precisa muito comprar aquelas coisas naquele momento, você vai ter que pegar aquela fila. Então, tipo, como é você funcionar nesse momento ali, né, que você teria que ter um pouco mais de agilidade e não consegue? Como que sua mente funciona? Como é que seu corpo fica? Como é que é você com raiva, né? Então, assim, muitas vezes a raiva ela vem para te ensinar muitas coisas, né? A raiva ela vem para te mostrar que Não tudo lutar, bem ter raiva. você Oi? observar, não necessariamente lutar contra, mas você observar Isso. dentro de você. Exatamente, exatamente. Porque quanto mais você observa, mais você se conhece. Então, se conhecendo, você sabe que, tipo, aquele momento ali, aquilo ali é raiva. Como é que eu sinto raiva? Pô, meu peito tá batendo forte aqui, meu coração, minha cara tá quente, vermelho, eu tô sentindo meu coração bater aqui na orelha, meu pensamento tá aqui acelerado. Beleza. O que eu faço com isso? Às vezes não tem nada para fazer, porque você realmente vai ter que ficar na fila. Você pode se render à raiva e entrar numa confusão, você pode se render à raiva e ficar impulsivo e largar o carrinho cheio de compra e ir embora para casa. E aí você vai observar esse movimento, sabe? Não tem o que fazer. Quanto mais você briga com a sua própria raiva, e muitos dos problemas que a gente vê em consultório, eu e o Vitor, por exemplo, a gente trabalha com saúde mental, é que as pessoas elas se prendem muito aos conteúdos que elas trazem para si mesmas, na raiva, na tristeza, né? Na preocupação, na antecipação. Então, às vezes, a coisa nem aconteceu ainda, e nem, às vezes nem vai acontecer, mas o povo já está ali preocupado, e combinando e brigando com aquilo ali, e briga com coisa que não existe, né, Vitor? Que é o grande problema, briga com conteúdo que não tem. O primeiro sofrimento está ali no colo dela, sentadinha, esperando atenção. Aí a pessoa está brigando com uma parada que está lá na frente, que provavelmente nem vai acontecer. Então, é basicamente isso. Minha dica para quem quer começar é começar com pouco,
experimentar os aplicativos, entendeu? Ah, lembrei de uma coisa importante, a Natura. Natura mesmo, a marca de perfume, não está me patrocinando, né, mas seria bom se pudesse patrocinar. A Natura tem um aplicativo gratuito de meditação. Você não compra em hipótese alguma, em momento nenhum. Tem várias práticas de mindfulness, de atenção plena. Tem práticas em silêncio com ruído de natureza e tal, para você só relaxar se quiser também. Tem uns textinhos que eles enviam e tal. Então a Natura está com esse projeto legal. É só ir na loja do seu celular, se for iPhone, na Apple Store ou na Google Play, e baixar, coloca Natura Meditação, que aparece lá. Davi, vamos ver se a gente combina de repente. Outra live, ou pode ser no seu Instagram, ou em outro momento, com calma, e cortando assim, tá certo. Né? Você tem 3 minutos para agradecer, para se despedir. Show. Eu, particularmente, só tenho a agradecer Não, essa valeu. área de conhecimento que você passou para todo mundo. Fico feliz de estar sendo prestigiado pelo seu conhecimento, ser seu amigo. Bom. Foi muito bom, Davi. Muito obrigado. Legal, cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar de mindfulness. Eu acho que eu costumo dizer que médico sempre fala só de medicina, né? Nós somos monotemáticos, mas eu descobri um outro assunto para falar que eu gosto muito, que é mindfulness, atenção plena. E eu sempre fico muito honrado pelos convites para falar sobre isso. A gente pode depois marcar um grupo ou fazer alguma coisa no Zoom com o pessoal que estava aqui, que prestigiou, que estava aqui até agora, para fazer uma prática, se todo mundo concordar. Pode ser um dia de prática no meu ou no seu, tanto faz. O importante é a gente reunir a galera e fazer. Eu vou participar de uma prática, cara, talvez no sábado que vem pela manhã, no outro sábado, né? Mas é uma prática em silêncio, aqui no Instagram mesmo, com um amigo meu, eu vou divulgar. Então, quem Live, tiver aqui... Oi? tô brincando, uma live em silêncio? Uma Tô live em brincando. silêncio, uma live de meditação em silêncio. Quem tiver aqui não me segue ainda e não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, que de vez em quando rolam as práticas, tem uns videozinhos, tem uns negócios que eu fiz lá. Tá meio parado, mas está rolando. Pode me seguir, que quando tiver algum evento de mindfulness também a gente divulga. Tem um segundo grupo agora para sair online, então fica atento lá no Instagram, que eu em breve vou estar divulgando um grupo online de meditação. Quem tiver interesse é só acompanhar e pedir lá as informações por direct e tal. Enfim, tamo junto, é isso que importa. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença. Parabéns novamente, Davi, você merece. Tudo de bom. Vai cair. E, gente, parabéns. Eu vou estar fazendo outras lives aí para prestigiar as pessoas que têm esse talento aí. Tá bom? Tamo junto. Valeu, Vitão. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Todo mundo. Um abraço. Eu não sei, cara.